E aí galera, aqui é o Chessman do Sr. Nerd e o assunto do vídeo de hoje serão quadrinhos. Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos do mais importante super-herói de todos os tempos, o Superman. Não se engane, meus amigos, se não fosse pelo Superman, nenhum super-herói existiria. Mas isso é assunto pra gente falar depois. Você gosta, você não gosta, você concorda, você acha que o Superman é o maior super-herói de todos? Não acha? Deixa aí nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos do Superman, mas não um quadrinho normal do Superman. Nós vamos falar hoje sobre a edição Superman entre a foice e o martelo, ou original em inglês Red Sun. Essa história foi escrita por Mark Millar, um dos maiores quadrinistas da nova geração. Ela foi escrita em 2003, foi lançada originalmente em 3 edições, uma minissérie, do selo Elseworlds. O que é o Elseworlds? São universos paralelos. Nos quadrinhos, meus amigos, vocês sabem que existem vários universos paralelos, o multiverso, até ficou famoso agora o multiverso aí com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse grande sucesso do cinema. Mas não é nova essa ideia de multiverso, essa ideia de multiverso dentro dos quadrinhos é muito antiga. Mark Millar é um dos quadrinistas mais importantes da nova geração, já nos deixou clássicos incríveis, também em linhas alternativas, em outros universos. Ele deixou, por exemplo, meus amigos, olha só, essa história fantástica. Para você que é fã do Wolverine, você não pode deixar de ler Wolverine, o Velho Logan, que é uma história fantástica que o Mark Millar nos deixou, como o próprio nome diz, falando como seria a vida do futuro do Wolverine. Outra série famosíssima, importantíssima que o Mark Millar nos deixou foi aqui, ó, os Supremos, os Vingadores Ultimate, que é uma versão mais heavy metal, mais sangue nos olhos aí dos Vingadores, contando com peças originais, que foi utilizado justamente aí para a inspiração dos Vingadores do cinema. Os Vingadores do cinema, meus amigos, os Vingadores do MCU é totalmente inspirado aqui nessa história, nessas histórias criadas pelo Mark Millar nos chamados Supremos ou Vingadores Ultimate. Você quer conhecer os Supremos? Você quer conhecer o Velho Logan? Deixa aí nos comentários, comente aí, para que a gente possa fazer um vídeo para mostrar para vocês que são essas histórias. Por falar em histórias, o vídeo de hoje é sobre Superman entre a foice e o martelo. Essa história narra a aventura do que aconteceria se a nave que trouxe o Superman para a Terra tivesse caído algumas horas depois da rotação. Algumas horas depois da Terra, em seu movimento de rotação, a nave do Superman não caiu no Kansas, não caiu nos Estados Unidos. Ela caiu na Ucrânia. E por isso, o Superman é comunista, defende as ideias do socialismo. O interessante, pessoal, é que não é assim, o Superman é comunista, então ele é um tirano, ele é maléfico, ele é do mal. Não. Ele é o mesmo personagem, ele quer ajudar as pessoas, ele quer desenvolver o bem maior, só que ele defende os ideais socialistas, ideais comunistas. É uma história muito bem contada sobre isso. E aí, quando a União Soviética revela ao mundo a existência desse super-homem, que como diz aí, no próprio quadrinho diz que ele é muito mais eficaz do que até as mais potentes bombas atômicas, nós temos então que o governo dos Estados Unidos, que era governado nessa minissérie pelo general Eisenhower, acaba convocando a maior mente dos Estados Unidos, o homem mais inteligente do mundo, que é ninguém menos do que Lex Luthor. Lex Luthor, o grande nêmesis do Superman. E nesse quadrinho, um nêmesis real, um nêmesis assim bem visível. Enquanto o Superman é um homem mais de ação, que vai lá e faz as coisas com suas próprias mãos, que se diz um campeão do proletariado, Lex Luthor, ele é um mega ultra cientista, o homem mais inteligente do mundo. Deixa eu achar aqui pra vocês, mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, nesse momento, aqui nesse quadrinho aqui que ele é apresentado aqui, ó, para já mostrar a sua genialidade, ele está ao mesmo tempo, aqui ó, ao mesmo tempo que ele está aprendendo
uma nova língua, acho que é Urdu, se eu não me engano, o dialeto da Pérsia. Ele está ouvindo essa nova língua para aprender a nova língua, ao mesmo tempo ele está lendo O Príncipe de Maquiavel e ao mesmo tempo ele joga xadrez e vence com mais 5 grandes enxadristas mundiais. Isso é para mostrar a genialidade do Lex Luthor. Lex Luthor, pessoal, apesar de ser essa pessoa super inteligente, ele é mesquinho, ele tem os seus traços vilanescos. E aqui, olha só, Superman fazendo aqui a sua boa ação. Como parte de um plano, a primeira investida que nós temos aqui, como parte de um plano de Lex Luthor derruba um satélite em cima de Metrópolis, forçando o Superman a sair da Ucrânia, sair da União Soviética e salvar a população de Metrópolis, utilizando DNA recuperado do Superman, né, desse momento de heroísmo do Superman. Lex Luthor, então, acaba criando a primeira tentativa para destruir o Homem de Aço comunista, que é nada mais que uma versão bizarra do próprio Superman. Um clone imperfeito. E quem é fã do Superman sabe que eu não falei bizarro à toa. É literalmente a versão do bizarro aqui, ó. Aquele clone do Superman que nós temos aqui. Luta com o Superman e acaba sendo derrotado. Essa cópia deixa Lex Luthor com mais ódio ainda do Superman, porque Lex Luthor, grande gênio, que nunca perdia em nada, acabou sendo derrotado no xadrez pela cópia do Superman. Se a cópia imperfeita do Superman foi capaz de derrotar Lex Luthor no xadrez, imagina o que o próprio Superman faria. Nesse quesito, então, pessoal, a história Superman entre a Foice e o Martelo se desenvolve ao longo dos anos. Ela começa na década de 50 e vai avançando aí até os anos 80, os anos 90, os anos 2000. Ela se passa ao longo de 50 anos. E cada vez mais Superman vai fazendo por meio do diálogo que surja a União Soviética Global. Os países vão aderindo ao modelo político defendido pelo Superman. Isso, pessoal, Mark Millar nos traz uma ideia muito interessante de que a existência de um super ser, a existência de um super-homem desequilibraria por completo as realizações, as relações políticas mundiais, fazendo com que os países escolhessem lados, e o lado escolhido é o lado do Superman comunista. Surge a União Soviética Global. Os únicos dois países que não aderiram ao modelo soviético global é justamente os Estados Unidos, agora, no final da história, já liderado por Lex Luthor. Lex Luthor vai virar presidente dos Estados Unidos, e também o Chile, né? O Chile aí vai saber porque que o Mark Millar escolheu colocar o Chile nesse meio também. No decorrer do tempo, Lex Luthor foi desenvolvendo vários inimigos, sempre sendo derrotados pelo Superman. Superman chegou a derrotar até mesmo Brainiac, aquele vilão, né, aquele robô que quer digitalizar o universo, transformando apenas em informações computacionais para que ele possa reter a informação do universo por completo. Superman, então, acaba também derrotando Brainiac, fazendo uma espécie de lavagem cerebral, porque o Superman, para ampliar ali a sua União Soviética Global, acaba fazendo com que aqueles que fossem contrários, aí trazendo um traço, né, um traço vilanesco, ele faz cirurgias cerebrais nas pessoas que são os seus inimigos, que são ideologicamente contrários a ele, lá no final da vida. Um desses inimigos que era ideologicamente contrário ao Superman é o próprio Batman. Batman também aparece aqui, da mesma forma que apareceu uma versão bizarra, né, uma versão do Superman bizarro, uma versão do inimigo bizarro, nós temos também uma versão do Batman, que é um terrorista. Aqui, ó, Batman aparecendo aqui embaixo, um uniforme totalmente mudado, com um capacete aqui, né, parecendo aqueles capacetes dos cossacos. Cara, e o Batman aqui, ele é um anarquista. Ele não é que ele defende, o capitalismo é bonzinho, o comunismo é do mal. Não, os governos totalitários são do mal. Os governos totalitários são terríveis. As pessoas têm que ter liberdade para se autogerenciar. O Batman se torna, então, uma espécie de anarquista aqui na história. No decorrer da história, nós temos aí que o Luthor, então, vai criando mais inimigos, Brainiac é derrotado, vários inimigos são derrotados, e cada vez mais o Superman caminha para uma utopia. E é nesse ponto que nós descobrimos, então, pessoal, que o Superman, apesar de acreditar ter derrotado Brainiac, e havia derrotado Brainiac mesmo, Brainiac tinha conseguido superar a programação do Superman e, olha só,
Spoiler agora, né? A história, pessoal, já vai fazer aí seus 20 anos, né? Ela é de 2003, foi lançada no Brasil aqui em 2004. E aí, pessoal, olha só, nós temos então que Brainiac estava manipulando o Superman e estava convencendo o Superman aquelas ideias de lavagem cerebral, de dominação cerebral, de utopia, de avanço, eram causadas justamente por Brainiac. No final da história, Superman, claro, consegue derrotar Brainiac, e quem ajuda ele a derrotar Brainiac é o próprio Lex Luthor. Lex Luthor tinha feito um plano para derrotar o Superman de mais de 20 anos. O Lex Luthor já havia previsto que essas tendências totalizantes surgiriam em Superman, fazendo então com que ele se percebesse, caísse na real e percebesse o quanto ele estava desestabilizando as relações sociais. Olha como é que o Mark Millar, o criador da história, consegue englobar essa ideia de que o Superman desestabilizaria as relações sociais humanas. Dessa forma, então, acontece que o Superman se retira da relação humana, né? A luta final contra o Brainiac, ele vai levar a nave do Brainiac para o espaço, porque ela vai explodir os seus buracos negros, que são os combustíveis, e ele acaba, então, fazendo com que o Superman aparentemente faleça. Sem o Superman, Luthor dá um passo além no seu plano, criando uma reestabilização, uma reorganização, um modelo chamado Luthorismo. Luthorismo é uma utopia baseada por Lex Luthor. E veja só, pessoal, Lex Luthor, ele era contrário ao Superman por estabelecer uma utopia e dominar utopicamente o mundo, mas ele faz o mesmo. Ele também acaba dominando utopicamente o mundo, trazendo uma utopia, e na história nós vemos que muitas vezes ele usa as ideias do próprio Superman. O Luthorismo se desenvolve, cria um mundo perfeito, Lex Luthor consegue ampliar a longevidade humana, os seres humanos vivem 100, 200 anos, o tempo passa, milhares de anos no futuro, o sol amarelo que banha o nosso planeta já está velho, já está praticamente morrendo, ele é uma gigante vermelha. E aí, chegamos a um momento no final dos tempos da história de Superman Red Son, onde o Sol Vermelho vai destruir a Terra. Um casal descendente de Lex Luthor, de milhares de anos no futuro, um jovem que de Luthor no nome, de Lex Luthor, ficou apenas com L no sobrenome, um jovem cientista tão genial quanto o próprio Lex foi milhares de anos anteriormente, chamado Jor-El. Olha só o Mark Millar colocando, né? Você que conhece Superman sabe que os pais do Superman são Jor-El e Lara. O próprio Superman se chama Kal-El, ou seja, Kal-El. Coloca, olha só, o Mark Millar coloca o Superman como descendente de milhares de anos do futuro de Lex Luthor. Jor-El é um descendente de Lex Luthor, e para que o filho não morresse, criou uma nave, mas não uma nave espacial, uma nave que é uma máquina do tempo. E essa máquina do tempo leva o jovem filho, a jovem criança, o jovem Kal-El, de volta, milhares de anos no passado. Para quando? Para quando, olha só, cara, que fantástico, o Sol ainda era jovem amarelo e traria propriedades super-humanas ao jovem Kal-El. Ele então é enviado de volta no tempo e cai na Ucrânia mais uma vez, reiniciando o ciclo que dá vida ao Superman. Essa história fantástica, cara. Claro, existem muito mais detalhes, muito mais nuances, é incrível essa história. Você consegue encontrar esse encadernadinho aqui, ó, fácil ali na Amazon. Essa é a história incrível de Superman entre a foice e o martelo, ou Superman Red Son. Galera, se vocês querem mais vídeos de reviews rápidos assim, sobre histórias em quadrinhos, se você quer conhecer aqui, ó, o velho Logan, se você quer conhecer aqui, ó, Os Supremos, ou se você quer conhecer uma outra história, deixa aí nos comentários, galera. E não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a gente a crescer para gerar conteúdo para vocês, quadrinhos, cinema, mais vezes. Um grande abraço, vida longa e próspera, e até a próxima, galera. Tchau, tchau.